O silêncio da casa dizia tudo. Ali havia uma vida que alguém parecia decidido a esquecer. Helena nunca contou quantos anos havia se passado desde o dia em que a porta da fazenda se fechou pela última vez para a família inteira. As manhãs eram um ritual de sobrevivência. O café esfriava na xícara, a cadeira da sala permanecia vazia. A grande foto sobre o aparador olhava para um tempo que já não voltava. A varanda acumulava poeira em dedos parecidos com teias, e o vento que atravessava as frestas trazia o mesmo cheiro seco de terra velha que sempre lhe lembrava os passos do marido. Havia na casa pequenos monumentos do que ela perdera. Um par de botas envernizadas sob a cama, um relógio que parara às 3h27, a hora em que ele saíra para o campo e não voltara, e um medalhão vazio no fundo de uma caixa de costura, o espaço escuro onde a corrente costumava repousar. Helena, que aprendera a lavrar a terra e a costurar por necessidade, guardava as coisas como quem conserva cartas antigas, não por orgulho, mas por medo de que, ao tocá-las demais, o tempo inteiro se desfizasse. Os vizinhos a respeitavam como se respeito fosse um muro ao redor da solidão dela. Passavam de longe, deixavam um saco de pão, olhavam para o terreno como se evitassem pisar em memória. Helena aceitou essa distância. Pôs uma rotina no lugar das vozes. Levantar, cuidar do gado, regar o pequeno canteiro, ler as cartas que ainda chegavam, contas, cobranças, avisos legais que lembravam que o mundo lá fora continuava a girar. À noite, as cortinas fechadas ajudavam a manter o eco distante. Ela dormia ouvindo, mais do que sons, imagens, uma risada, um nome, o barulho de uma decisão irrevogável. Foi num desses dias, quando o céu ainda não tirara o manto do amanhecer, que o som da campainha teve força suficiente para atravessar o casulo de silêncio. Não era um som que Helena aguardasse. As visitas haviam se tornado tão raras quanto chuva no inverno. Ela hesitou, os dedos soltando a xícara por um segundo. Depois foi até a porta e abriu com o costume de quem sabe que as coisas mudaram, mas não sabe de que maneira. 6 sombras, alinhadas como quem aprendeu a se organizar pela necessidade, estavam ali. A primeira coisa que Helena notou não foi a sujeira na roupa ou a cor dos olhos, mas as mãos pequenas unidas ao centro de um círculo improvisado. Nelas algo brilhava com timidez, uma moeda antiga presa a um fio. Eram crianças, não mais do que isso. Idades que se perdiam entre 5 e 12 anos, olhares que carregavam reservas adultas e uma tensão que transformava cada respiro em vigilância. A garota mais velha se adiantou. Trajava uma blusa que já vira melhores dias, cabelo preso em tranças desiguais, pelos de poeira no rosto como desenhos de resistência. Havia na maneira como ela se movia a autoridade de quem já carregara decisões perigosas. Olhou para Helena com um misto de respeito e pressa, e sem rodeios disse: "Senhora, podemos ficar um tempo aqui?" Não temos para onde ir. Não era um pedido tímido, era uma afirmação sustentada por anos de necessidade. As outras crianças recuaram um pouco atrás dela, alguns com olhos que vasculhavam a cozinha e outros que se abrigavam na sombra do corpo coletivo. O menor, de uns 5 anos, colava-se ao pé de uma das meninas como se o corpo alheio fosse abrigo. Helena sentiu algo apertar no peito, uma reação que não sabia nomear depois de tanto tempo. Em sua mente, imagens velhas se superpunham. O marido, de chapéu, com o mesmo tipo de olhar protetor, os filhos que riam na beira do açude, e, de modo estranho, o espaço vazio onde o medalhão costumara ficar. Ela recuou por um segundo, pensando em negar, em fechar a porta e fingir que nada havia acontecido, mas havia nas feições da menina uma imploração que não poderia ser tratada como meteorologia. É algo que passa. Aquele pedido exigia uma resposta humana. "Entrem", disse ela por fim, e revelou uma voz que parecia ter sido esquecida. A sala encheu-se de passos cautelosos, do ranger do assoalho, do cheiro úmido de roupas que haviam sido lavadas por mãos alheias. As crianças sentaram-se onde couberam, observando com curiosidade a casa que parecia pegar emprestado o silêncio. A menina mais velha, que se chamava Maia, deixou o medalhão sobre a mesa com um cuidado quase reverente. Era pequeno, ovalado, com gravações na superfície que o tempo começava a apagar, e havia, pendurada por um fio, uma letra que Helena reconheceu sem precisar encostar. A mesma marca, a mesma dobra do metal que o marido usara no peito. A visão do medalhão atravessou uma fresta do tempo e trouxe junto uma memória inteira. O marido atando a corrente no pescoço, prometendo a alguém, uma promessa que ainda não saíra da garganta do vento.
Helena fechou os olhos um instante e reviveu a voz dele, rouca de cansaço, murmurando promessas que pareciam pequenas diante da dureza do mundo, mas que no fim eram tudo o que havia. Maia falou primeiro, não pedindo mais desculpas do que a necessidade permitia. Esse pertenceu ao Sr. Manuel, disse ela. Minha avó dizia que ele fez uma promessa. Ela disse que quem guardasse isso tinha a obrigação de cumprir o que foi acertado. O nome atingiu Helena como um vento frio. Manuel, o marido. A casa parecia diminuir de tamanho. As paredes recolheram os dias. Ela estendeu a mão para tocar o medalhão, sentiu o metal frio e as marcas antigas, e a lembrança veio em forma de frase. Se for preciso, eu enterrarei as provas onde ninguém pensaria em buscar. Ele dissera aquilo com voz de quem selava um segredo. Agora, 6 crianças, um objeto e um pedido estavam ali, sobre sua mesa, e a promessa parecia mais real do que qualquer título que um cartório pudesse exibir. Maia continuou, com pressa, como se o amanhã já trouxesse inimigos. Eles disseram que iam fechar as cercas amanhã, que tinham os papéis falsos, que tinham gente vigiando todas as entradas. Se ninguém topar, nossa comunidade vai perder o pouco que tem. Nós viemos porque alguém disse que o Sr. Manuel guardava coisas importantes, que ele não deixou tudo sozinho, que tinha um mapa. Helena sentiu o ar sair do corpo por um segundo. Um mapa. Nos últimos anos, ela quase esquecera que o marido gostava de desenhar mapas, traços, linhas, riscos onde enterrar as sementes, potes, lembranças. Nunca imaginara que um deles pudesse valer algo além do uso doméstico. Como chegaram até aqui? Perguntou ela. Fugimos, disse um menino de olhos grandes, tom de quem sabe demais. Subimos pela estrada velha. Os homens de Antônio Silva já meteram 2 tratores na beira do rio. Nossa avó guardou o mapa em segredo porque tinha medo. Quando soube que iam vir amanhã, mandou a gente procurar quem prometeria ajudar. Ele engoliu seco. Disseram que se o medalhão aparecesse, era sinal para procurar a câmara onde os papéis foram deixados. Helena ouviu o nome do antagonista como se fosse a chuva que chega com pressa em tarde de seca. Antônio Silva. Um sobrenome que vinha associado, em conversas nas vizinhanças, a projetos, promessas de desenvolvimento, contratos assinados em escritórios com ar-condicionado e canetas de tinta preta. Um homem que crescia em poder, onde as famílias encolhiam. O nome trazia consigo a sensação de que a terra, sempre tratada como se fosse uma conta que se presta para ser aberta ao capital, havia sido objeto de uma disputa que já consumira algumas vidas. Maia não parecia surpresa com a reação lenta de Helena. Havia nas suas palavras uma confiança quase prática na relutância das pessoas. Não queremos ficar aqui para sempre, disse a menina, olhando para baixo. Só precisamos de um abrigo enquanto resolvemos o que fazer. Tem vigias do lado de fora. Se o Sr. Manuel guardou algo, talvez ainda dê tempo de encontrar. A senhora conhece lá, não conhece? Dizem que quando ele não vendeu, foi por causa de uma promessa. Isso é o que a gente ouviu. Helena encostou a testa na palma da mão e permitiu que as memórias se fizessem imagens. Recordou com exatidão a maneira como o marido, quando ainda havia mais pessoas na casa, caminhava até o baú de ferramentas, tirava um papel amarrotado e apontava um traço com o dedo, explicando que havia lugares que precisavam ser protegidos para quando chegarem os dias em que não se confia em cartório. Ele falara de cavernas, de câmaras naturais onde a umidade conservava as coisas, falara de um cofre improvisado e de um mapa que era ao mesmo tempo segredo e garantia. A realidade bateu nela com a crudeza de alguém que percebe, na primeira vez, que seu passado esteve sempre convocando-a. Quantas vezes ele mencionou o nome de vocês? Perguntou ela, devagar, como quem tenta salvar o que resta de si nas palavras alheias. Minha avó conhecia a família de vocês, disse Maia. Ela dizia que o Sr. Manuel prometera que não deixaria a terra ser tomada enquanto houvesse quem lembrasse. Disseram que ele deu a ela um anel com a mesma gravação do medalhão, e que quem tivesse o medalhão poderia provar que a promessa existiu. Helena encostou as mãos no medalhão como se aquilo fosse um grito. Então, com a voz baixa, falou: Seu nome é mesmo Manuel. Ele dizia que um dia apareceria alguém para lembrar. Nunca pensei que fosse assim. As crianças explicaram com palavras lacônicas e olhares práticos que a situação estava piorando. Antônio Silva, souberam, tinha conseguido assinaturas duvidosas em cartórios distantes, homologara projetos de regularização, que, na linguagem fria dos papéis, transformavam terras de pessoas em lotes para investimento. Homens com coletes apareceram nas estradas, falavam com afabilidade,
e guardavam as entradas com a mesma frieza com que se guarda um número. Eles não queriam confronto público, preferiam que os munícipes cedessem ao cansaço e vendessem pelo preço de sempre. Eles já chegaram perto da casa de minha avó, disse um dos meninos, Jake, com a voz pequena. Disseram que iam voltar amanhã com ordem de despejo. A gente não sabia o que fazer. Minha mãe não tá mais aqui. Meus tios se esconderam. Então a gente veio até aqui porque disseram que o Sr. Manuel era amigo de vocês. Naquele momento, Helena viu, com clareza, a transição que o destino lhe impunha. A casa que era santuário de luto passava a ser cena de decisão. A ausência que a definira até então começava a se transformar em ação. O medalhão era só o gatilho. Havia, sobre o metal frio, responsabilidade. Ele a chamava de volta para algo que ela, ao longo dos anos, jurara ter enterrado com seus entes. Maia não pediu caridade, pediu abrigo e uma chance. E mais do que isso, uma promessa a ser continuada. Se ajudar a gente agora, disse Maia, a gente pode ajudar a senhora também. A gente conhece atalhos, tem um leito seco onde dá para passar sem os vigias virem. Sabemos de uma entrada que leva a uma câmara velha. Minha avó confiava nos desenhos que o Sr. Manuel fez. A gente só precisa de alguém que saiba ler matas. A frase caiu no silêncio com a força de uma planta que rompe o asfalto. Helena, que por anos vivera como a guardiã do que restara do passado, sentiu a urgência cravar-se na pele. Ela pensou nas botas envernizadas, no relógio parado, na opinião alheia que sempre a recomendara a não se meter. E, por um momento, lembrou-se da última conversa que tivera com o marido, quando discutiram se deviam vender a terra. Ele sempre dizia que algumas coisas não se vendem, murmurou ela, como se o dito fosse mais um hábito do que uma crença. Dizia que a terra guarda as promessas. As crianças aguçaram os ouvidos, alimentadas tanto pela necessidade quanto por uma esperança mesquinha. Talvez aquele fosse o momento em que uma promessa distante retornasse como salvação. Foi então que o menor deles, um menino magro chamado Davi, apontou pela janela e murmurou algo que ninguém havia notado antes. Uma figura parada na porteira, encostada ao tronco de uma árvore, observando a casa com o tipo de atenção que se mede em tempos. Helena olhou, móvel, mas sua presença tinha intenção. Vigiar é uma arte paciente. O homem olhou até onde a varanda permitia enxergar, e depois virou-se, caminhando de volta em direção ao caminho de terra como se confirmasse que a casa ainda ali estava. Não se comportou como visitante. Seu corpo dizia que não era de quem vinha buscar favor, era de quem vinha para ter controle. A voz de Maia ficou mais rasteira, urgente. Eles costumam mandar um vigia primeiro. Se o vigia vê muita gente chegando, avisa os outros. Disseram que se encontrarem resistência, pressionam até conseguir. Temos pouco tempo. Helena sentiu o relógio da casa, parado há tanto, começar a marcar de novo. Ela sabia por experiência que onde havia alguém disposto a tomar sem pedir, os direitos se tornavam palavras, e as canetas, espadas. Também sabia que o marido dela, Manuel, não fora homem que deixasse promessas vagarem sem alguém para lembrá-las. O medalhão sobre a mesa parecia agora um contato direto com uma coragem passada, e ela tinha de decidir se aceitava essa convocação. Hesitou por um momento, pensou em trancar portas, em telefonar para alguém, em chamar advogados. A burocracia, no entanto, era um fontanário lento diante de uma pressa que vinha com botas. Eles tinham vigia, tinham prazo e tinham homens. Era uma corrida que começava naquela manhã. Se eu ajudar, disse Helena, com a voz já diferente, distendida pela necessidade, vou precisar entender o mapa, e vou precisar que vocês me digam exatamente onde se escondeu o que procuramos. Se há vigias, não podemos nos dar ao luxo de sermos óbvios. Maia abriu um pequeno saco de pano que trazia junto. Dela saiu um papel amassado, desalinhado, com marcas que pareciam tentativas de abreviar aquilo que precisava ser poupado. Haviam rabiscos, números e um traço que sugeria uma entrada lateral para uma câmara natural, algo que só quem conhecia bem a geografia ouviria direito. O mapa não era perfeito, era o suficiente. Ao lado, um bilhete manuscrito, em caligrafia firme, trazia uma frase curta, para quando não puder mais falar. A caligrafia lembrava, em seus ângulos, as letras do marido de Helena. Ao ver o papel, uma parte de antiga Helena acordou.
Ela lembrou-se de noites em que seu marido desenhava rotas no chão, usando um galho, explicando onde haviam escondido sementes, onde um pote de cobre jazia, e, não menos importante, onde um suor de segredo fora depositado na rocha. Ele fizera tudo isso como garantia de proteção para outros, um gesto que, naquela casa, agora pesava tanto quanto um bolo de contas a pagar. As crianças conversaram com praticidade. O leito seco do rio seria a rota mais segura. Eles poderiam passar despercebidos pela antiga trilha dos bois até a entrada lateral das cavernas. As vozes eram firmes, sem o afeto melodramático de quem pedia caridade. Eram enérgicas, quase militares na organização. Temos que sair antes do meio-dia, disse Maia. Se esperarmos, eles vão ter tempo de cercar tudo. Quanto mais gente perceber, pior fica. O vigia da porteira já sabe de tem gente. Se virmos carro grande indo e vindo, é porque se fecharam as saídas. Helena olhou mais uma vez para o medalhão. O objeto que parecera apenas uma memória era agora a chave que decifrava a obrigação de alguém que partira. Proteger um povo que, de outra forma, estaria desprovido. Ela também olhou para as caras infantis, que mantinham uma serenidade que ela não queria perder. Havia ali coragem, mas também um traço de inocência onde a inocência não resta. Tudo bem, disse ela lentamente. Vou ajudar, mas prometam que serão cautelosos. Não quero que nenhuma criança se arrisque por bravura. Vou fazer o que eu puder, que não é pouco. Os olhos das crianças se abriram, como se a promessa de Helena fosse ao mesmo tempo um alívio e um voto. Em poucos minutos, ela estava em pé, abrindo um armário, pegando uma velha lanterna à manivela, um casaco grosso, cordas que serviam para amarrar fardos. Tudo o que a rotina tornara inútil, agora ganhava valor prático. Preparavam-se silenciosamente, cada movimento marcando a transmutação de uma casa de luto em quartel improvisado de uma resistência miúda. Helena guardou o mapa no bolso. Antes de partir, foi até a prateleira onde a fotografia da família permanecia, o marido com mãos grossas, sorrindo para a vida. Apertou os dedos na imagem como quem firmava um juramento. Ao se virar, notou um detalhe que, até então, passara despercebido. Um pedaço de papel, enfiado entre as páginas de um livro de receitas com a caligrafia do marido. Era uma anotação breve e quase enigmática. Segunda saída, leito seco, entrada das pedras, não pelo portão. Era mais uma confirmação do que já haviam deduzido. Ao saírem da casa, o céu já brilhava, o calor começava a submeter à sede. As crianças caminharam como se fossem conhecedoras de trajetos escassos, e Helena as seguiu, sentindo que cada passo era um retorno a uma responsabilidade que ela nunca abandonara de fato, apenas adiara. O leito seco do rio se estendia adiante, um caminho de pedras polidas pelo tempo e pela pressa. Ali onde a vida passava por baixo e ninguém notava, havia corredores que sabiam guardar segredos. Enquanto andavam, Helena pensou nos rumos que a promessa podia tomar. Haveria o risco de confronto? Talvez. Haveria a necessidade de provas? Com certeza. O mapa era apenas o primeiro elo de uma corrente que precisava ser fechada em tribunal, não em punhos. Mas, naquele instante, o juízo que regeria aquela pequena expedição era de sobrevivência. E a comunidade, no fim, tinha rostos concretos. Uma avó que guardara o mapa, vultos que saíam cedo para cuidar do gado, mãos enrugadas que contavam histórias de terras que seus antepassados cultivaram. Helena se lembrou da festa de São João, dos palitos de milho e da promessa de nunca vender à margem do rio. Agora, a promessa transformara-se em urgência, cuidar para que a história continuasse. O leito seco oferecia abrigo. As crianças corriam entre as pedras, pequenas figuras saltando sobre bancos de areia como se o mundo lhes pertencesse por direito. Helena fechou os olhos por um segundo, sentindo o ar seco e o cheiro mineral das pedras. Era uma sensação crua, o cheiro de metal do medalhão que ainda repousava junto ao peito de Maia, o cheiro de mãos limpas de poeira que tinham colidido com a vida de forma direta. Quando alcançaram uma curva que ocultava a visão da estrada principal, ouviram o som distante de um motor. Era um ruído vagamente industrial, repetitivo. As crianças encolheram-se ligeiramente, e Helena, por instinto, inclinou-se para a frente, ouvindo. Não era um carro de passeio. Era algo maior, com o tom de uma máquina que não vinha por amizade. O aviso foi suficiente para acelerar o passo. Alguém podia verificar as entradas a qualquer momento.
Fiquem juntos, murmurou Helena, como se sua voz fosse um mapa também. E sigam minhas marcas. Não gritem, por favor. Chegaram à entrada da trilha que levava para as pedras onde as cavernas se abriam. A boca da caverna era apenas um rasgo na terra, escuro e ingênuo para olhos que não conheçam a precisão do perigo. Havia um silêncio quase reverente naquele trecho. A grama dobrava-se e voltava ao lugar como se cumprimentasse os visitantes. Maia tocou a pedra com a mão leve, como se pedisse licença. Helena viu, pela primeira vez após tanto tempo, que seu corpo não respondia apenas por si. Era parte de uma trama maior, a vida de outras pessoas que, por razões diferentes, precisavam que ela fizesse algo além de existirem recordações. Pegou a lanterna, sentiu o peso da responsabilidade nas palmas das mãos e entrou na passagem, seguida pelas pequenas lanternas improvisadas que piscavam como vagalumes. A escuridão dentro era fria e úmida. O som dos passos ecoava em batidas surdas. O ar tinha cheiro de pedra molhada e de algo antigo, um odor que guardava pó de documentos e memórias. Helena sentiu um estalo na coluna, uma mistura de medo e excitação que a fazia avançar. O mapa guiava a passos firmes. Foram contados os degraus, marcadas as curvas, lembradas as ranhuras que levariam à câmara. Era como regressar a um mundo subterrâneo onde as coisas se conservavam melhores do que se deixadas ao tempo e ao interesse alheio. Eles avançaram, e a penumbra tornou-se companheira. A respiração das crianças diminuía, ritmada pela atenção. Um dos meninos, Tomás, escorregou numa pedra e murmurou um palavrão baixo. Helena sorriu sem vontade, sentindo que a tensão, por um instante, suavizava-se na humanidade desses sons. E quando chegaram a uma pequena antecâmara, uma forma de câmara mais larga, Helena percebeu uma mancha diferente na parede, uma placa de pedra menos porosa, que o mapa indicava como o esconderijo. Maia dirigiu a lanterna. A luz bateu e revelou, incrustado entre a rocha, um pequeno alçapão camuflado, com musgo e poeira. Havia marcas de dedos que o tempo não escondeu. Helena ajoelhou-se, colocou a mão no metal frio e puxou. O som do alçapão rangendo foi como se alguém abrisse mais do que uma tampa. Abriu uma história que esperava no escuro. Dentro havia um recipiente vedado, uma lata de metal revestida por tecidos que protegiam o interior. O cheiro do metal e do papel veio à tona, e Helena sentiu novamente o cheiro de casa, o perfume sutil do marido, a fumaça do fogo de lenha, a honestidade discreta de algo escondido para preservar mais do que um bem. Ao afastar o pano, revelou-se um maço de papéis enrolados, um pó de documentos, e dobrado entre eles, um caderno fino com letras de mão conhecidas. Helena tocou os papéis com reverência e os abriu. Havia títulos, nomes antigos, assinaturas, carimbos, documentos que, se verdadeiros, poderiam enfim atravessar a fumaça de mentiras que tentavam recobrir a posse da terra. Junto a isso, uma pequena bolsa com moedas e um medalhão extra, menor, com gravações que confirmavam a história. Prova que Manuel guardara aquilo. Prova que a promessa não era só uma lenda de mesa de boteco. Mas antes que pudessem estudar tudo com calma, um ruído reverberou no interior da câmara. Não era um simples estalo de pedra, era o som de alguém batendo de leve na entrada principal, seguido de ordens sussurradas. Helena percebeu a tensão. Os vigias, ou algo mais organizado, tinham mudado de lugar. O tempo que tinham era menos do que imaginavam. Rápido, sussurrou Maia, olhando para Helena com olhos que, por um segundo, perderam a idade. Precisamos levar pelo menos uma prova de cada coisa. Eles não podem pegar tudo e sumir. Se conseguirmos os papéis e avisarmos a delegacia, talvez tenhamos uma chance. Helena guardou um primeiro conjunto de documentos dentro do casaco, abraçando o papel como se fosse uma criança, e enfiou a bolsa de moedas no bolso. Sentiu o metal duro contra a pele, a mesma sensação que tivera ao tocar o medalhão na sala. Era um compromisso que custaria sangue e silêncio, e ainda assim ela sabia que para que a justiça chegasse, deveriam existir provas. Provas que agora estavam no alcance de suas mãos tremidas. Mas enquanto se preparavam, um som mais próximo irrompeu da boca da caverna. Passos, não passos de gente perdida, mas passos de quem sabia onde procurava.
E alguém falou do lado de fora, com voz alta, como se confirmasse uma checagem. Verifiquei a porteira. Tem gente ali por dentro. Manda reforço. Naquele instante, o coração de Helena apertou. Ela olhou para as crianças, que haviam, por instinto, encolhido. Sentiu a urgência tomar o corpo inteiro. Era o momento de provar que o passado, quando chamado de volta, poderia transformar um luto em ação. Ela a pegou no braço de Maia e murmurou: "Saímos agora. Fiquem calmos e sigam minhas marcas. Se chorarem, ninguém nos ouvirá daqui, mas o susto pode nos perder. Confiem em mim." As lanternas dançaram por um segundo, e a luz desenhou as sombras nas paredes. Fora da caverna, o som de veículos aproximava-se, e o ar por onde atravessavam os passos trazia o gosto metálico do iminente confronto. Ainda havia a estrada, ainda havia a necessidade de chegar a um lugar onde as pessoas pudessem provar com papel que a terra era delas. Ainda havia um mundo de advogados e delegacias que ninguém desejava, mas que agora se tornaria parte da vida de Helena. Eles começaram a retirar-se pela passagem lateral, os corpos curvados, os papéis protegidos, e Helena sentiu que cada passo era uma aposta. Ao saírem para o leito seco, o sol já acusava a metade do céu. Dali se veria a porteira, o caminho de terra e, possivelmente, as figuras que se aproximavam. Antes que tivesse tempo de respirar, um carro grande surgiu no alto da trilha, parado por um momento, motor roncando, faróis desligados como olhos atentos. A figura do vigia ergueu-se, e por um instante foi possível reconhecer intensidade e um tipo de paciência arrogante, alguém que acreditava possuir todo o tempo do mundo para fechar um cerco. Helena puxou as crianças para a sombra de uma moita, o colete dos documentos comprimido junto ao corpo, o medalhão ainda quente junto ao peito de Maia. O barulho do motor parecia agora um tambor anunciando algo maior. As palavras de Manuel, guardadas por anos, pesavam na memória. Se for preciso, eu enterraria as provas onde ninguém pensaria em buscar. Helena, no entanto, sabia que o enterro de provas era ato de proteção e a retirada daqueles papéis de revelação. A promessa feita pelo marido lhe impusera um dever: fazer com que a história e os direitos não fossem silenciados por força e falsidade. Lá em cima, o homem do casaco conversava num rádio. Sua voz era firme e os termos que usava não deixavam dúvida. Havia uma operação em andamento. O tempo, que antes fora um aliado invisível, transformara-se em um inimigo com relógio de pulso. Helena apertou as mãos ao redor dos papéis como se pudesse convertê-los em armadura. E, quando o primeiro farol da viatura iluminou a curva do leito cerco e o som da porta sendo aberta ecoou distante, ninguém ainda sabia quantas portas seriam trancadas nos dias que viriam. Portas de escritórios, portas judiciais, portas do medo. Mas ali, naquele instante, Helena sentiu que sua casa, sua dor e sua saudade haviam encontrado uma aliança improvável. 6 crianças, um mapa, um medalhão e uma mulher que escolhera não fugir do que lhe chamava. Eles se encolheram na sombra, esperando que a estratégia improvisada fosse suficiente para que as provas chegassem a quem merecia ouvi-las. O planeta continuava a girar, impassível, e o lugar onde a vida e a lei se encontrariam permanecia algo que se conquistaria passo a passo. Helena, com a respiração presa, observou o carro avançar e sentiu a realidade se fechar em cordas de tensão. Ali, no limiar entre o mundo claro e o subterrâneo, estava o início de uma jornada que não seria só dela, mas de todos aqueles que tinham seus nomes dobrados em papéis e suas histórias registradas em medalhões. E enquanto o barulho se aproximava, ela apertou o braço de Maia e, sem palavras, disse o que as ações não poderiam conter: "Vamos." O chão sobre os pés vibrava com possibilidades e ameaças. As crianças, por sua vez, encolhiam-se com a firmeza de quem aprende cedo que a coragem anda de mãos dadas com o medo. E Helena, com o mapa dobrado no bolso e o medalhão na memória, deu o primeiro passo para atravessar a linha que separa o luto da ação. Ainda havia um longo caminho até que a justiça se pronunciasse e a verdade se imponha. Mas naquela manhã iluminada por um sol que começava a queimar, a promessa enterrada entre as pedras foi reencontrada naquela manhã. O motor que rugia nas pedras aproximou-se como um animal de grande porte. O carro desceu a trilha e parou por um instante, como quem avalia se há presa ou apenas sombras. Um par de homens saltou do veículo, botas esmagando o pó,
vozes curtas e autoritárias. O vigia, o homem do casaco, permaneceu um segundo mais, como se esperasse que a cena mudasse em favor do que ele representava. Não mudou. Do bolso do casaco, puxou um rádio e sussurrou ordens. O som foi um corte profundo na manhã. Helena conteve a respiração e puxou a criança mais próxima para mais perto. Os papéis estavam seguros, enfiados dentro do casaco, o medalhão ao alcance do peito de Maia como se fosse uma arma de verdade. As vozes de fora se aproximaram, mas a sombra sob a moita era boa. E ali, por um momento, a casa dela, a casa de Manuel, parecia proteger mais do que memórias, guardava uma resistência. Maia apertou a mão de Helena num gesto que misturava súplica e comando. Eu vou, disse ela baixo, com a firmeza que desde cedo aprenderá a colocar em coisas pequenas e decisivas. Posso chegar à cidade pela trilha dos canaviais. Leva os documentos para o doutor que conhecemos. Ele vai entender. Prometo que volto. Era a coragem que Helena esperava e, ao mesmo tempo, a que temia. Enviar uma menina pela estrada, sozinha, era um risco. E ainda assim, naquele acúmulo de urgência, parecia a escolha mais racional. As outras crianças olharam para Maia com a mesma confiança que dão a um mapa sabido. Davi arregalou os olhos, e Tomás encolheu os ombros, pronto, como quem aceita a missão de proteger enquanto um corre. Helena hesitou apenas um segundo. A consciência de que não podia ficar ali para abrir a porta e encarar homens com intenções claras empurrou-a para tomar uma decisão que já não cabia ao medo. Vai, ela murmurou, passando o mapa dobrado e uma pequena bolsa com moedas para Maia. Lembra das marcas no velho curral, não passe pela estrada principal. E quando chegar, procura a doutora Clara, na esquina da praça. Ela conhecia seu Manuel. Maia acenou, olhos brilhando com uma coragem que não precisa de som para ser. Saiu pelo trilho que as crianças já conheciam, esgueirando-se como sombra entre taquaras. O calor parecia pesar menos sobre o corpo dela do que sobre os que ficaram. A velocidade das coisas mudou, cada segundo virou peça de uma engrenagem que havia de se mover com precisão. Os homens no carro subiram ao monte, olharam para a propriedade, para a fenda entre as pedras, como se avaliassem a melhor maneira de entrar. 2 deles caminharam na direção da porteira, enquanto o vigia voltava-se para outra trilha, como se quisesse garantir que ninguém escapasse. A tática era simples e eficiente: cercar, intimidar, esperar que o frio do desespero fizesse o resto. Helena, com a respiração presa, sussurrou instruções curtas. Fiquem atrás das pedras grandes. Tomás, você fica aqui e observa. Davi, você e Miguel, indicando 2 meninos, seguem comigo. Não façam barulho. Eles se moveram como uma pequena sombra humana, contornando a moita e descendo para a depressão que o mapa chamava de Abóbada Menor. As vozes dos homens subiam em ondas, tão próximas que se podia ver o brilho do suor nas têmporas. Um dos homens acendeu um cigarro. O cheiro do tabaco cortou a umidade e entrou na caverna como acusação. Maia corria pela trilha de terra batida com o mapa dobrado no bolso e o medo como vento. A cidade parecia longe, mas a vontade de proteger a avó, de salvar a terra, impulsionava cada passada. Ela desviou dos sacos de palha, atravessou o campo onde antigamente o gado pastava e, ao chegar quase na beira do povoado, viu algo que deu nova forma ao medo. Um caminhão de aparência oficial, com o símbolo de uma empresa conhecida de Antônio Silva, passando devagar, como se vasculhasse possíveis resistências. Ela apertou os punhos e correu mais rápido. Na casa, os passos se aproximavam e recuavam, marcados por um calculado desdém. Um dos homens, mais velho, virou-se na trilha, e por um segundo seus olhos cruzaram com o recanto onde se abrigavam Helena e as crianças. Ele baboseou ameaças curtas, do tipo que se pensa em dizer para quebrar os ossos da coragem, e a presença do rádio funcionou como corda para chamar reforços. Maia, enquanto isso, chegou ao centro da cidade ofegante. A praça amanhecia com vendedores montando barracas. Alguns olhares passaram por ela sem notar o peso que trazia. Ela procurou a doutora Clara com a mesma determinação com que se procura um médico em tempo de urgência. A doutora, uma mulher de estatura média, cabelos presos e um olhar que não se enganava, reconheceu o medalhão assim que Maia o abriu e chamou por ela, pela lembrança do nome de Manuel, que a doutora conhecera desde quando lutava por causas no fórum local. Venha comigo, disse Clara, sem perguntas demais.
e conte tudo no caminho. A doutora levou Maia até o escritório, mas antes que pudessem processar formalmente a denúncia, telefonou para um advogado que ela conhecia na capital. Não era um procedimento comum, mas houve pressa suficiente nas palavras de Clara para que ele aceitasse atender. Expliquei a situação por alto, e ouviu firmemente. Era preciso um registro oficial. A doutora anotou tudo, testemunhou a posse do medalhão e prometeu encaminhar um pedido de medidas cautelares. A voz do advogado do outro lado da linha acenou com possibilidade. Leve os originais e aguente firme. Vou avisar a delegacia para que ninguém seja intimidado. Enquanto isso, na propriedade, a tática de intimidação voltou-se de golpe contra si mesma. Um dos homens insistiu em entrar na trilha lateral e, ao pisar sobre uma falsa palha, escorregou em terreno mole que disfarçava um velho buraco cavado por jardineiros anos atrás. O tropeço foi suficiente para quebrar o compasso de quem era acostumado a caminhar com a altivez de quem pensa estar no comando. Helena usou o pequeno caos. Com cuidado, conduziu as crianças por uma trilha ainda mais estreita que o mapa indicava. Cada passo era uma negociação com a terra, um soprar de folhas, um sinal que só quem a conhecia entenderia. Quando chegaram ao ponto onde a trilha se abria na estrada secundária, Helena pôde, pela primeira vez desde que saíra de casa, cantarolar algo que parecia arriscar o medo, uma canção antiga que seu marido entoava para espantar o vento. As crianças, por um instante, deram risos baixos, porque lembrarem de cantos velhos é uma maneira de contestar o pavor. Maia, por sua vez, fez mais do que prometer. Chegou ao escritório do advogado com os papéis enrolados e as moedas quase gastas. A doutora Clara fez o que podia. Registrou uma ocorrência administrativa, autenticou o medalhão como testemunho de um compromisso ancestral e encaminhou imediatamente um pedido de tutela urgente para impedir qualquer ação que violasse a posse da comunidade. A urgência estava justificada. O advogado, ao ver as assinaturas e carimbos antigos, reconheceu traços de documentos que não combinavam com as falsificações rasas que circulavam na cidade. O tempo, que até então se movia como algo manietado pelos homens do casaco, começou a inclinar-se para o lado de quem trouxe prova à luz. Um delegado, de nome Ramos, era um homem prático que aceitava mais a evidência do que a palavra de quem ordenava ordens. A doutora Clara o telefonou e a sua voz, firme e direta, foi suficiente para que ele enviasse uma equipe até a propriedade. Haveria, argumentou ele, de se verificar as alegações em loco antes que o sol prometesse outra doca de abusos. A notícia de que a delegacia estaria prestes a enviar uma equipe fez as coisas andar rápido. Miguel e Tomás, observando a movimentação, sentiram um alívio cortante. Ainda havia medo, sim, mas havia também a expectativa de que documentos e testemunhos pudessem ser mais poderosos que o colete de um vigia. Helena, que guardava a maior parte das provas no casaco, recolheu o que puderam e, com as crianças, regressou à câmara para pegar o restante, mesmo sabendo que o relógio corria. Eles foram rápidos, quase silenciosos, e conseguiram revar o que restava: o caderno com a caligrafia de Manuel, um título com carimbo antigo e uma lista de assinaturas dos antigos proprietários do terreno. Quando os homens de Antônio perceberam que havia uma mobilização policial, entraram em pressa. Não era a pressa mortal e selvagem de quem recorre à violência sem pensar. Era a pressa de quem conta com a delonga da justiça para varrer o inconveniente e, se possível, manipular a opinião pública. Tiveram, no entanto, que enfrentar a presença das autoridades. O delegado Ramos, acompanhado de 2 agentes, chegou com cadernetas, perguntas firmes e olhos que não ignoravam a lógica dos papéis. Viu os papéis, ouviu os relatos e, com a praticidade de quem está acostumado a pesos pesados da burocracia, ordenou que ninguém por ali movesse máquina sem averiguação judicial. Houve resistência verbal. Antônio Silva, que surgiu finalmente com um ar de quem sempre chega no momento certo, tentou negociar com o delegado. Falou de investimentos, de promessas de progresso, de contratos assinados. O delegado ouviu, olhou para os documentos trazidos por Helena e para as marcas que o medalhão carregava e pediu um tempo. Pediu ainda que os reivindicantes aparecessem na delegacia no dia seguinte para formalizar a representação. Não era o fim do problema, era um começo que vinha com tramitações, audiências e despachos, mas colocou naquele exato momento um freio na ação ostensiva dos homens do vigia. No diálogo que seguiu, Helena sentiu a adrenalina diminuir devagar. Entrar na delegacia, ver os papéis sendo carimbados, ouvir os nomes registrados, tudo isso foi uma catarse que a devolveu ao mundo dos vivos. As crianças permaneceram mudas, observando a mesa onde a funcionária registrava suas assinaturas.
Davi coçou a cabeça impressionado e Tomás sorriu de canto, como quem passou um teste. As semanas que vieram depois exigiram trabalho. Não houve solução imediata, nem simulação melodramática de final feliz. Houve diligências cartoriais, perícias em assinaturas, checagens de selos e uma investigação que revelou mais do que Helena esperava. Nomes de intermediários, protocolos de venda que nunca chegavam a um pagamento real, uma série de atos que, reunidos, formavam um quadro de artimanha. O advogado que recebera os papéis de Maia encontrou entre carimbos comparáveis e reconhecimento de assinaturas, uma assinatura forjada com técnica grosseira e uma série de contratos onde a descrição da terra não coincidia com a real medição topográfica. Cada pedaço que a investigação ia juntando, mais se tornava claro. Antônio Silva não tinha apenas pretensão de compra. Havia um esquema para transformar a região num loteamento, com investidores que aceitavam documento que parecia legítimo à primeira vista. Houve audiências em que Helena compareceu com as crianças. Não era um processo relâmpago. Havia prazos legais e a paciência que a lei demanda. O que mudou a maré foi o caderno de Manuel, com aquelas anotações, rabiscos e nomes que ligavam rostos à posse, e uma pequena lista de testemunhas. Vizinhos que lembravam do dia em que Manuel recusara uma proposta milionária e preferira guardar as provas na pedra para os netos verem. Testemunho com papel, testemunho com memória, tudo se alinhou num esforço coletivo. Quando o juiz, em despacho cautelar, proibiu quaisquer obras ou modificação do terreno até que a ação civil fosse julgada, Helena sentiu um peso soltar-se do peito, não porque aquilo fosse a vitória final. Isso a justiça só dá com o tempo, mas porque naquele instante a arma mais virulenta de Antônio fora retirada, a pressa de tomar a terra. A comunidade comemora com moderação. Não houve bandeiras nem festas ruidosas. Havia no lugar alívio, o som de um fogão sendo usado pela manhã e as vozes que planejavam refeições para as crianças. O dinheiro do pequeno saco encontrado na câmara, as moedas e uma quantidade de ouro modesta, preservada como proteção, foi usado com critério. O advogado explicou. Muito do que se pudesse comprar com ouro seria gasto em despesas de cartório, honorários de perícia, pequenas custas de viagem. Não era uma recompensa para a tristeza nem um curativo mágico. Era capital para pagar a defesa que a lei exige. Parte do tesouro serviu também para garantir a alimentação e o deslocamento das crianças durante o processo. Não houve promessas de riqueza fácil. Havia apenas a prática de utilizar recursos para garantir um direito. Antônio Silva, acuado, tentou reavaliar estratégias. Sua imagem em reuniões foi atingida primeiro pelas notícias locais, depois por uma indagação mais formal de redes de proteção. Um inquérito por falsificação e coação foi instaurado, e certas pessoas que antes esperavam por favores do poder passaram a se afastar, não por bondade, mas por cálculo. A fatura que se paga por agir fora da lei costuma ser, além das penas formais, o desvanecer de parcerias. Para Helena, a vitória maior foi outra. As crianças ocuparem a sala que antes era um retábulo de silêncio. Elas sujaram o tapete velho com mundos inventados, riram de coisas pequenas, dividiam um pouco de pão com uma generosidade que envergonhava a dureza do mundo lá fora. Helena aprendeu a ouvir as histórias de cada uma. Maia contava de como a avó guardara o mapa. Davi falava de sonhos de ser sapateiro. Tomás, de construir uma roda d'água. Ela costurava roupas, arrumava camas, ensinava a fazer um molho de tomate que seu marido gostava. A casa encheu-se de barulhos, passos rápidos, conversas sussurradas, pequenos atritos, que mais que ruído eram sinal de vida. Houve dias em que Helena recordava a foto no aparador e chorava. Não era vergonha nem ruína, era a memória honesta. As crianças, em suas maneiras diretas, passaram a oferecer modos de cura que ninguém lhe dera antes. Uma tarde, enquanto ensinava Davi a plantar mudas no canteiro que Manuel tanto zelara, ele lhe disse, com a simplicidade dos que amam sem cálculo: "Senhora, quando eu crescer, eu não vou vender." A promessa encaixou-se no peito dela como o pedaço que faltava. Ela sorriu, com a embarreada felicidade de quem encontra um lar onde antes havia apenas uma casa. O processo continuou com idas e vindas, perícias e testemunhos. Em uma audiência pública, vários moradores, inclusive aqueles que antes não saíam de suas rotinas, compareceram e contaram fatos que preencheram a história de décadas. Trocas de mão de terra, aproximações empresariais que prometeram progresso e trouxeram medo, velhas promessas de Manuel de que terras que alimentam gente não se entregam como se entregam moedas. As vozes, quando se juntaram, foram a maior prova contra uma tentativa de apagar memórias com carimbos.
No meio do processo, Antônio Silva buscou um acordo. Quis evitar a publicidade e ofereceu uma contrapartida financeira vil, que visava comprar silêncio. As crianças, que aprenderam na prática a desconfiar de respostas fáceis, olharam para Helena. Ela ponderou, mas havia algo da ética de Manuel que a guiava. Não se negociava a alma da terra por alívio momentâneo. Recusaram. Havia ali um princípio que falava mais alto. A terra era de quem a trabalhasse.